Olá! Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras: a derivação e a composição. A diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical, enquanto no processo de composição, sempre haverá mais de um radical. Contudo, existem também outros processos que, embora com menor regularidade, contribuem para a formação de novas palavras, como a abreviação, o hibridismo e o neologismo. Eu sou a professora Rafaele e nesta aula vamos entender como funciona o processo de derivação. Antes de mais nada, precisamos relembrar alguns conceitos importantes para o estudo de formação de palavras. Existem as palavras que originam outras e há também aquelas que surgem a partir de palavras já existentes na nossa língua. As que dão origem são chamadas de primitivas e as que surgem a partir de outras são as derivadas. Vamos observar alguns exemplos. A palavra dente, por exemplo, é uma palavra primitiva e a partir dela podemos formar novas palavras que são chamadas de derivadas. Por exemplo, dentista, dentição, dentuço, dentário, são palavras derivadas que se formaram a partir da primitiva dente. Outro exemplo é a palavra mar, que dá origem a derivadas como maresia, maré, marítimo, marinha e marinheiro. Temos que relembrar também o conceito de afixos, que são as menores partículas significativas da língua. Os afixos se juntam a um radical, que é o elemento básico e significativo das palavras, para formar uma nova palavra derivada. Os afixos são classificados de acordo com sua localização na palavra. Assim, os sufixos vêm depois do radical, enquanto os prefixos são acrescentados antes do radical. Vamos observar este exemplo. Temos a palavra primitiva real. Ao acrescentarmos um sufixo a esta palavra, podemos obter as derivadas como realizar, realeza, realidade e realista. Então, todas estas palavras foram originadas a partir do acréscimo de um sufixo a uma palavra primitiva. Derivação é a formação de palavras a partir da anexação de afixos à palavra primitiva. Por exemplo, temos a palavra inútil, que surgiu a partir da junção do prefixo in mais o radical útil. A palavra infelizmente surgiu a partir da junção do prefixo in mais o radical feliz e o sufixo mente. Os processos de derivação de palavras ocorrem de 6 maneiras, sempre com o radical e os afixos, que são os prefixos e os sufixos. Vamos conhecer cada uma dessas maneiras. A derivação prefixal, também chamada de prefixação, resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado. Por exemplo, as palavras infeliz, antebraço e refazer surgiram a partir do acréscimo de um prefixo ao radical de suas respectivas palavras primitivas, feliz, braço e fazer. Já a derivação sufixal resulta de acréscimo de sufixo à palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Por exemplo, realismo, beleza, casarão, são palavras criadas a partir do acréscimo de sufixo as palavras feliz, belo e casa. Temos também a derivação prefixal e sufixal, que ocorre nas situações em que os prefixos e os sufixos são adicionados a uma palavra primitiva. Dessa forma, mesmo se retirarmos um dos morfemas, ou até mesmo ambos, a palavra não perde seu sentido. Ela poderá se tornar um novo termo ou permanecer no seu sentido primitivo. Tomemos como exemplo a palavra deslealdade, que veio da primitiva leal.
Temos o prefixo des e o sufixo dade. Note que a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua existem tanto a palavra desleal quanto lealdade. Então, na derivação prefixal e sufixal, há o acréscimo de 2 afixos para formar a nova palavra, mas, caso um deles seja removido, teríamos uma outra palavra formada ou voltaríamos à palavra primitiva. Já na derivação parasintética, também chamada de parassíntese, ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Mas caso se retire um dos afixos, a palavra que sobra não tem sentido. Considere, por exemplo, o adjetivo triste. Podemos formar o verbo entristecer pela junção do prefixo em e do sufixo esse. Note que a presença de apenas um desses afixos não é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua não existem as palavras entriste nem tristecer. Para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética, basta retirar o prefixo ou sufixo da palavra na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, será a derivação prefixal e sufixal. A palavra infelizmente, por exemplo, foi formada a partir do acréscimo do radical in e do sufixo mente ao radical feliz. Caso eu remova o prefixo, formo felizmente. Já se eu remover o sufixo, eu formo infeliz, que também são palavras que existem e têm significado. A derivação parasintética só ocorre quando os 2 morfemas, que é o prefixo e o sufixo, se unem a um radical simultaneamente. Note que na palavra desalmado houve parassíntese. É fácil perceber, pois não existe a palavra desalma e nem a palavra almado. Portanto, ocorreu a anexação de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Temos ainda um outro tipo de derivação chamado derivação regressiva. Ao contrário do que vimos nas demais, não vamos acrescentar e sim reduzir a palavra primitiva. Exemplo, temos a palavra primitiva trabalhar, que formamos a derivada trabalho a partir da redução da palavra primitiva. Temos beijar, que a partir dela formamos beijo. E temos chorar primitiva, que a partir dela formamos a derivada choro. O processo de derivação regressiva produz os substantivos deverbais. Esses são substantivos derivados a partir de verbos. Geralmente são substantivos que transmitem a ideia de ação. Já a derivação imprópria, ela forma-se quando uma palavra muda de classe gramatical, sem que a forma da primitiva seja alterada. Então, não se altera a grafia da palavra, apenas a classe gramatical dela que vai mudar. Por exemplo, o jantar estava muito bom. Fui jantar ontem à noite com o Luiz. Percebam que no primeiro exemplo temos a palavra jantar sendo um substantivo e no segundo temos a mesma palavra, a palavra jantar, exercendo a função de verbo. Agora vamos aos nossos exercícios. Marque a alternativa cujas palavras tenham sido formadas apenas pelo processo de derivação prefixal. Na letra A diz desigualdade, familiaridade e aterrado. Letra B, destelhado, infiltrado, consequentemente. Na letra C, inútil, floresta, diarista. E na letra D, desamor, antiético e desordem. Neste exercício, vamos encontrar apenas as palavras formadas pelo processo de derivação prefixal, que é quando nós acrescentamos um prefixo ao radical para formar uma nova palavra. Neste caso, temos aí a letra D, com as palavras desamor, antiético e desordem, todas formadas por derivação prefixal. No nosso segundo exercício, vamos marcar a única alternativa cujas palavras não sejam formadas pelo processo de derivação parasintética. Letra A,
desamparado e desconfigurado. Letra B, destemer, desemprego. Letra C, desconfiado, destreinado. E letra D, desidentificação e desestimulado. Neste caso, a única alternativa em que as palavras não são formadas por derivação parassintética é a letra B, destemer e desemprego, que são formadas pelos processos de derivação prefixal. A palavra anoitecer é formada pelo seguinte processo de formação de palavras. Letra A, derivação prefixal. B, derivação sufixal. C, derivação parassintética. Ou letra D, derivação regressiva. Então, como nós já estudamos nessa aula, esta palavra é formada por derivação parassintética, que é aquele tipo de derivação em que acrescentamos simultaneamente prefixo e sufixo ao radical. Esta foi a nossa aula sobre os processos de formação de palavras. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!